Graça e paz novamente, irmãos. Senhor te abençoe. Hoje nós vamos aprender um pouco na carta de Romanos, né? Mas antes de nós abrirmos lá na carta de Romanos e vermos um pouco sobre ela, nós temos que ver aonde que ela está inserida, né? Alguém sabe onde a carta de Romanos está inserida? Na Bíblia. Em qual lugar? No Novo Testamento. E ela faz parte de qual conjunto? Cartas paulinas que estão dentro das cartas? Não. Das cartas pastorais, né? Não foi todas as cartas escritas por Paulo. Então a gente tem que entender um pouco. Nós vamos ter 3 visões aqui. A primeira visão sobre as cartas gerais, né? Que vai aí de Romanos, começando por Romanos, até Judas. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre as cartas de Paulo. E por fim, chegar ao próprio livro de Romanos. Então vamos lá. Sobre as cartas pastorais, as cartas gerais, ela tem personagens principais. Estão aí 5: Paulo, Tiago, Pedro, João e Judas. Desses aí, quem eram os apóstolos de Jesus? Não. Pedro, João e Paulo, né? Esse Tiago aqui não é o Paulo apóstolo, foi o apóstolo que eu falei, né? E Judas, falei discípulo? Né? Ah, então me perdoa. E Judas também era irmão de Jesus, não era o Judas Iscariotes, né? Locais principais aí dos acontecimentos dessas cartas, ó. Macedônia e Acaia, os dois juntos formam aí a região da Grécia, a Ásia e a Galácia. Grande maioria, não todos, né? Grande maioria dos acontecimentos dessas cartas aqui estão ligados a estes lugares, né? Palavras-chave: igreja, fé, amor, esperança, né? Por que eu coloco igreja aqui primeiro? Porque as cartas, elas não estão preocupadas somente a nos ensinar algum tipo de doutrina, né? Elas estão preocupadas em nos ensinar a prática, a vivência, né? Tanto no mundo que nós vivemos, quanto dentro da igreja, né? E fé, amor e esperança é característica de qual capítulo, por exemplo, das cartas? 1 Coríntios, capítulo 13. Fé, esperança e amor. Isto. O tema dessas cartas é instrução, aplicação e edificação da fé cristã na vida dos discípulos de Jesus Cristo. E elas cumprem esse propósito aqui, e muito bem. Versículos chaves não, né? Vamos ler todos juntos? Efésios 4, de 13 a 15. Dá para ler aí, não dá? Dá não? Dá. Vamos lá então? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse próprio versículo, esses versículos, eles estão nos sendo dados, né, para nos instruir contra quem? Contra os falsos ensinos que surgiam, os falsos mestres que surgiam, né? Se surgia um mestre A aqui falando A, né, o povo ia para lá. Se surgisse o mestre B ali falando B, o povo ia para lá. E é por isso que o texto diz que eles são levados por todo o vento, né, de um lado para o outro, como ondas, né? Porque nada satisfaz, não tem uma doutrina que o satisfaça, não tem um ensinamento que o satisfaça. Aquilo que for mais, né, palatável para a pessoa,
ela vai seguindo. Mas antes, o que nós temos que fazer? Não é ficar desse lado, jogado de um lado para o outro. É firmar os nossos pés naquele que é a cabeça da igreja, Cristo Jesus. E 1 Coríntios 10, 31, vamos ler também? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui já está uma prática para a nossa vida, né? Tudo que a gente for fazer para a glória de Deus, né? Como nós falamos domingo aqui, se fizer algo por obrigação, já não é para a glória de Deus. O coração já não está para a glória de Deus. Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas, né? Nós temos aí os 4 evangelhos, né, que é um outro tipo de literatura. Nós temos o livro de Atos, que é um livro histórico, que foi dado semana passada, né? E nós temos o livro profético, que é Apocalipse, que nós estamos vendo domingo de manhã. Todos os outros são cartas pastorais, né? Os evangelhos do livro de Atos contam a história do Salvador e o início do cristianismo, né? E aí esses livros são seguidos pelas epístolas, porque o povo estava precisando. As igrejas estavam sendo plantadas, o povo, muitos deles estavam sofrendo com perseguições, e era preciso uma carta para firmar os passos deles e o que eles deveriam fazer de acordo com essas cartas. As epístolas visam ensinar, orientar, corrigir e edificar os cristãos nas verdades básicas do Evangelho, né? A própria carta de Timóteo, né, que diz lá que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Olha aqui, os propósitos dela aqui, né? E também instruções a respeito da forma de organização e funcionamento das igrejas. Que a gente vai vendo, as igrejas estão sendo plantadas e elas estão crescendo, mesmo diante da perseguição, né? E vem cá, tudo que é feito de qualquer jeito, né, não vai para frente não, né? Alguém me falou um dia aí, esqueci quem foi, né, aquilo que todo mundo coloca a mão, não funciona, né? Por quê? Porque não tem regra, não tem uma norma para se seguir. Então as igrejas precisavam de uma organização, de uma norma que regesse elas. A nossa igreja, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem essas normas. Tem um manual, né, de conduta, lá tem um código de disciplina, entre outros manuais da igreja, para poder orientar, corrigir aquilo que está errado, né? As epístolas do Novo Testamento, elas não estão organizadas em ordem cronológica. Elas não foram escritas, né, nessa ordem aqui, tá? Elas foram colocadas aqui por quê? Né? Temos no mínimo 5 autores, cada um com uma ênfase diferente. A gente vai ver Paulo é bem teológico. Paulo fala muito sobre doutrina, principalmente a fé, né? O próprio livro de Romanos, o livro de Efésios fala muito sobre fé, Gálatas também nos fala sobre fé. Então a pegada de Paulo era teológica. Nós temos Tiago é mais ético. Como que nós devemos viver? É a doutrina na prática. Como que nós vamos praticar aquilo que nós estamos sendo ensinados? Principalmente sobre a questão das obras. Ele tem até ali um embate, né, na história com Paulo, né, questão da teologia de Paulo e a teologia de Tiago. A fé sem obras é morta. Esse é um bom debate, né? E Tiago estava nos ensinando ali que a nossa fé, ela não é guiada pelas obras, né? As obras que são guiadas pela nossa fé. Nós não fazemos obras para sermos salvos, nós fazemos o que nós já somos salvos. Então Tiago tem essa pegada prática, aquilo que eu tenho que fazer. Pedro, né, também é prático, mas principalmente com o assunto da esperança, né, e do amor. Pega a primeira carta de Pedro, ela é toda, né, voltada na questão da esperança em meio ao sofrimento.
João já é mais místico, a gente pode ver isso no próprio livro de Apocalipse. Ele trata muito no tema do amor. Pega 1 João, por exemplo. Né? Vede que grande amor nos tem dado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. João vai sempre pegando no tema do amor. O próprio apelido, vamos assim dizer, dele, né, era o discípulo do amor, apóstolo do amor. E Judas já é bem apologético. Eu tenho um sermão lá em Judas, um dia eu vou pregar ele aqui falando sobre a pós-modernidade. Né? E ele nos adverte sobre a apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. Né? E Judas pega bem nessa questão da apostasia. Como podemos observar, nenhum autor individualmente abarca toda a mensagem do cristianismo. Porém, essas mensagens elas vão firmando todo o conteúdo da nossa doutrina. Então, elas não são contraditórias. Né? Não é porque Paulo tem ali, o Tiago tem um embate com Paulo que um está contradizendo o outro. Não, elas querem se complementar. Essa é a ideia. Junta tudo para nos ensinar. A terceira parte do Novo Testamento é dividida da seguinte forma. Das cartas, das 21 cartas, 13 foram escritas por Paulo. Olha aí, de Romanos até Filemão. Todas elas foram escritas por Paulo. E uma grande curiosidade é que onde que Paulo estava quando ele escreveu essas cartas aqui? Preso. Né? Preso. E segundo a história aí, era possível que Paulo ele recebesse visitas. Né? Não foi provavelmente o próprio Paulo, que pegou e escreveu essas cartas aqui, de punho. Né? Nas visitas que ele recebia, ele ia ditando, e a pessoa que estava visitando, ele ia escrevendo. E as epístolas gerais, que são 8. Né? Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Essas são as cartas pastorais que nós temos dentro do Novo Testamento. Agora, as cartas paulinas, nós vimos que são 13. Né? Quais são os personagens principais? Aqui nós já mudamos. Paulo, Timóteo, Tito e Filemão. Né? São aprendizes aí de Paulo. Os locais principais são os mesmos: Macedônia, Acaia, Ásia e Galácia. As palavras-chave também são as mesmas: igreja, fé, esperança e amor. Querem nos ensinar em cima dessas palavras. E o tema é o evangelho para os gentios. Quem eram os gentios? Todo aquele que não era judeu. Aí a gente pega, no Antigo Testamento, o povo de Deus era somente o judeu. Era o Israel de Deus. E quando fala Israel, não tem referência ao país, que foi lá criado em 1940, alguma coisa, se não me engano. Né? Israel é o povo de Deus, né? Que vivia ali como nação. É o povo de Deus que vivia como nação, que vivia em comunidade. Quem não fosse ali do povo judeu era gentil. Só que o Antigo Testamento ele não dá ênfase, né, na salvação também para o gentil. Ele dá para o povo judeu. Só que agora no Novo Testamento as coisas mudam. Oi? Isso, exatamente. Depois de Atos capítulo 2, qual que era ali? Atos capítulo 2, a festa de Pentecostes, vinha gente de vários lugares, como era a ordem do Senhor, 3 vezes durante o ano eles vinham a Jerusalém para poder festejar e cultuar ao Senhor. A festa de Pentecostes acontecia ali. Então ali Pedro começou a pregar, né, e pregou, o Espírito Santo desceu, eles começaram a falar em outras línguas, e o que aconteceu? A partir dali, cada um voltou para sua casa, cada um voltou para sua cidade e começou a pregar o evangelho lá. Por quê? Porque tinha ouvido aqui de Pedro. Vamos supor que eu sou americano e o nosso irmão Elton é alemão. Qual que é a língua que eu falo então? Inglês. Só que o Elton está entendendo em quê? Em alemão. Porque o propósito é que ele levasse essa mensagem lá para o povo dele, para o povo da Alemanha.
né? Então, o grande milagre lá de Atos 2 não é o de falar propriamente, é o de ouvir, né? Também, discernimento daquilo que está sendo pregado, né? Porque eles não tinham, né? Quem vinha, né, não tinha conhecido, né, tinha conhecido pouco sobre Jesus. Aí que Pedro vai falando, né? Vai falando sobre Jesus, vai pegando desde lá do Antigo Testamento até a morte do nosso Senhor, né? Aí o evangelho é para os gentios. Os gentios, então, é todo aquele que não era judeu. E esse muro foi quebrado. O Novo Testamento ele vai nos ensinar que aí é judeu, é gentio, né? É grego, é romano, é brasileiro, é americano, é alemão, né? Porque a fé está onde? No ouvir o quê? A palavra de Deus, né? E qual que é o objeto da nossa fé? É Jesus. Então nós somos salvos por meio de Jesus. Não é mais por lei e nem por descendência. Agora é por Jesus. E aí, quem crê no Senhor Jesus com o seu coração e confessar com sua boca, será salvo. Versículos-chave. Vamos ler todos juntos? 2 versículos. Efésios 3:8. Vamos lá? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E 1 Coríntios 3, 10 e 11. Vamos lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, né? As cartas de Paulo, elas são bem teocêntricas, né? Elas falam muito sobre Jesus, né? Novamente aqui, por exemplo, combatendo os falsos ensinos, né? Paulo era o seu nome grego, ele tinha um outro nome, Saulo, ou Saul em hebraico. A gente vê que ele nasceu aí um pouco antes do Novo Testamento, um pouco antes do ano 0 depois de Cristo. 0 por quê? O tempo, ele tem uma nova contagem a partir de Cristo. E muito provavelmente se converteu em torno do ano 33 depois de Cristo. Um pouquinho aí depois do Senhor Jesus morrer e ressuscitar e ser assunto aos céus. Depois de 14 anos, a gente vê que quando o Senhor Jesus encontrou com ele, né, o que o Senhor Jesus fez com Paulo? Primeiro, mudou o nome dele, né? De Saulo para Paulo. Depois deixou ele cego, né? Para poder ensinar ele, né? A própria carta de Atos fala lá que ele vai entender o que é sofrer pelo nome de Jesus. É porque o Saul é em hebraico, né? O Paulo é no grego, né? Então há essa mudança, não recebeu um novo nome, né? Só aí de tradução do seu nome, de Saulo para Paulo, né? E ele ficou cego ali um tempo. Quem foi que lá curar o apóstolo Paulo? Ananias, que aí a partir dali o liberou, vamos assim dizer, para exercer o seu ministério. A gente vê que quando ele começou a pregar, as pessoas desconfiavam, né? Esse aí, preparando ele. E aí depois desse encontro com Jesus, depois de 14 anos, crescendo, sendo aperfeiçoado, que é preciso isso, irmãos. O próprio Jesus nasceu pronto para nos salvar? Não, ele foi sendo aperfeiçoado diante da sua vida, né? Isso, o aperfeiçoamento da sua natureza humana, não é da sua natureza divina, né? Então Paulo ele foi sendo preparado para a grande obra de pregar o evangelho entre os gentios, né? Não era o judeu, né? Apesar de que o Senhor Jesus também queria que ele pregasse para os judeus. Teve uma hora lá que Paulo cansou de pregar para o judeu, porque falava e o judeu não ouvia, né? Eu vou embora, vou para os gentios, né? Aí o Espírito Santo impede ele e fala com ele, ó, não é assim não, eu ainda tenho muitos aqui ainda para serem salvos, entre o povo judeu, né? E por que ele foi pregar ao gentio? Porque ele tinha acesso amplo a diversas culturas. Olha como Paulo era. Ele era hebreu
por nascimento. Filipenses capítulo 3 vai nos mostrar isso. Ele era ensinado na religião judaica, ele sabia tudo. Ele estava sendo preparado para ser o grande mestre da religião judaica. Ele era fariseu de fariseu. Nós sabemos que os fariseus eles eram zelosos pela lei até demais, né? Ele era educado em cultura e ambiente gregos, cidadão romano por direito de nascimento, né? A gente vê que Paulo ele foi preso, né? Ele foi levado a Roma, né? E ele ficou ali um tempo preso. Não sei se foram 3 meses, né? Isso, não, ele nasceu. Chegou uma hora que ele foi preciso que ele usasse o seu direito de cidadão romano para se ver livre da prisão, né? Porque ele era cidadão romano. Então a gente vê que ele era um perseguidor da igreja, matava mesmo os crentes, né? Escreveu várias cartas antes do Senhor Jesus ter um encontro com ele, né? Para a liderança daquela cidade autorizar que ele fosse lá e matasse os crentes, né? No próprio encontro com Jesus, ele está indo para um lugar para poder exercer isso, para poder matar os cristãos. E aí, ele tem um encontro com o nosso Senhor. Com certeza. E isso é que nós buscamos muito hoje. As pessoas buscam muito, né? As pessoas buscam muito isso, né? Esses diplomas, disso, daquilo, né? E o que é que Paulo diz lá em Filipenses? Isso tudo, refúgio, né? Eu considero como esterco. Tem uma versão da Bíblia que fala isso. Eu considero isso como esterco, né? Por quê? Porque o que importa para mim agora é Cristo. É ganhar Cristo, não é ganhar diplomas e ser versado em várias línguas. O que importa para mim agora é ganhar a Cristo. Ele foi chamado de apóstolo dos gentios, né? Porque foi um homem com capacidades extraordinárias, tanto físicas, né? Vem cá, não era qualquer pessoa que ia aguentar o que Paulo aguentou, não, né? Somente as 39 chibatadas mais um, que fala a Bíblia, né? Não é qualquer um que ia aguentar, não. E não foi uma vez que ele levou essas chibatadas, não, né? Intelectuais, organizacionais, morais e espirituais. Mais do que qualquer outra pessoa, né? Os teólogos dizem aí que Paulo ele foi a segunda pessoa mais importante do nosso mundo, perdendo apenas para o Senhor Jesus, apenas, né? Perdendo para o Senhor Jesus. Ele foi responsável pela disseminação do cristianismo por todo o Império Romano, pregando de maneira incansável uma mensagem que antes havia procurado destruir, né? Ele escreveu aí por volta de 25% de todo o Novo Testamento. As epístolas de Paulo, então, elas estão dispostas de acordo com o seu tamanho, e não em função de importância ou de cronologia. De que elas falam, né? Há outras aí que não estão dentro do cano, por exemplo, 2 cartas aos Coríntios, que não se achou, essas cartas não têm os manuscritos dela, e a carta aos cristãos de Laodiceia. Mas olha que, por causa da mensagem do Evangelho, Paulo foi preso várias vezes. Olha que não era qualquer um que ia aguentar isso, não. Em Filipos, Éfeso, Jerusalém, Cesareia, Roma. E acabou que ele foi decapitado, né? Cortaram seu pescocinho lá no ano 67, sob o reinado de Nero, que colocou, provavelmente quase 67, né? Que ele nasceu um pouquinho antes do ano, entre 65 e 70, vamos assim dizer. Ué. Né? Pertinho. Pertinho. As cartas de Paulo, elas são coletivas, são cartas para igrejas, elas são individuais para pessoas, elas são pastorais, elas são da prisão, essas epístolas da prisão são maravilhosas, né? E elas são escatológicas, falam sobre as últimas coisas, né? Elas são soteriológicas, falam sobre a nossa salvação, Paulo fala muito sobre salvação. Elas são cristológicas, falam muito sobre Cristo. Elas são eclesiológicas, falam muito sobre a organização da igreja, a questão dos dons, a questão do serviço dentro da igreja. Elas também falam a respeito da verdade cristã, da esperança cristã, da vida cristã, da conduta cristã. Elas continuam falando da unidade cristã, do serviço cristão, né?
Fala em relação à fé cristã, como que nós temos que exercer a nossa fé, a esperança cristã, o amor cristão, a ordem na igreja. Né? Uma das ordens, por exemplo, né, é que estava esse negócio de línguas, né, não é uma bagunça só hoje, já era uma bagunça naquela época. Né? Aí Paulo diz lá, ó, quer falar em línguas? Existe uma forma correta de se falar em línguas. No culto ao Senhor, 2 ou 3, ele fala isso em Coríntios, 2 ou 3, ordenadamente, né, e tem que ter um intérprete. Né? Porque a língua, a glossolalia, não é língua de anjo, ou língua, né, xerecanta lamaçais, não. Né? Era idiomático. Não era todo mundo que entendia, por isso que tem que ter um tradutor. E segundo Paulo, essa é a forma correta de se falar em línguas segundo a Bíblia. Para ter ordem na igreja. Né? Elas foram escritas após a primeira viagem missionária, na segunda viagem missionária, na terceira viagem missionária, quando Paulo foi preso a primeira vez, na quarta viagem missionária que Paulo tinha intenção de fazer lá para a Espanha, né? No segundo aprisionamento em Roma, né? Foram aí escritas neste período aí. Agora vamos para Romanos propriamente dito. Né? Personagem principal, nós sabemos que é o próprio apóstolo Paulo. Né? Aí um dado interessante aqui, ó, o local em que ela foi escrita não foi em Roma. Né? Ela foi endereçada a Roma, mas ela foi escrita na cidade de Corinto. Era lá que Paulo estava preso, né? De intenção de ir para Roma. Data provável, 58 anos depois de Cristo, no fim ali da sua terceira viagem missionária, né? Paulo escreveu essa carta. Palavras-chave, fala muito sobre justiça, justificação e salvação. São temas maravilhosos aqui dentro da carta de Romanos. E o tema? Justificados em Cristo e o Evangelho. O plano de Deus para a salvação do homem. A ordem de salvação que Paulo nos mostra aqui, vinda do próprio Senhor através de Jesus Cristo. Versículos chaves, vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. Devagar? Vamos lá então. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A gente vê que esse texto aqui foi o texto-chave na mente de Martinho Lutero, mas que não é propriamente escrito, né, em Romanos aqui, por Paulo. É uma citação lá de Abacuque. O justo viverá por fé. E o capítulo 3, versículo 23 e 24. Vamos lá? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Paulo está apontando aqui, como que nós somos salvos? Né? Primeiro que há uma necessidade, como eu preguei aqui 2 domingos atrás, né? De a gente ver quão desesperador somos nós. Nós somos seres desesperados. Né? Desesperados por alguma coisa, desesperados por uma boa notícia, né? Desesperados por alguém que vai nos salvar. Né? E por conta do pecado original, nós carecemos da glória de Deus. Né? Mas, diante disso, há a boa notícia, de que nós somos justificados por graça, mediante a redenção. A palavra redenção significa comprar de volta. Né? Em Cristo Jesus, que nos comprou de volta com o seu sangue. Né? A moeda que ele usou era o seu sangue. As epístolas paulinas estão organizadas de acordo com o seu tamanho, e não conforme a sua importância. A gente vê aqui que a mais longa das cartas de Paulo é Romanos, e a menorzinha é Filemon. Por que Romanos ela é a mais longa? Porque ela lança o fundamento teológico para todo o plano de salvação. Então ela é extensa. Quantos capítulos ela tem? Romanos. Ah, garoto, sem olhar no celular, hein? Né? Olha aí, ó. Olhou? Ah, colou no cérebro.
né? Ela é profunda e ela é sistemática, porque tem ali organizado o plano de salvação para a nossa vida. Ela é vista como a obra-prima de Paulo, tanto no aspecto intelectual quanto teológico, e por muitos aí, ela é o principal livro do Novo Testamento. E ainda há alguns que dizem que ela é o livro mais importante de toda a Bíblia. Ela é considerada como a constituição do cristianismo. Nós não temos a Constituição brasileira. Ela é considerada como a constituição do cristianismo, porque nos ensinam sobre pecado, lei, juízo, salvação, graça, fé, obras, retidão, justificação, eleição, santificação, glorificação, redenção, ressurreição. Isso tudo aqui é a ordem de salvação para nós. Mas ela também foi chamada de o Evangelho segundo Paulo, porque ela junta tudo isso na pessoa de Jesus Cristo. Ela foi escrita em torno de 58 depois de Cristo, endereçada à igreja de Roma. Paulo estava em Corinto, predominantemente gentia Roma, porque quem era o Deus de Roma? O imperador, a qual o apóstolo ainda não havia visitado. Ele diz isso aqui no versículo 10 do capítulo 1, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Ele desejava fazer isso, mas ele não conseguiu fazer. Após passar por Jerusalém para deixar a oferta que fora levantada entre as igrejas gentílicas, a gente vê isso no próprio em Coríntios, e tendo feito isso, Paulo pretendia viajar para a Espanha, seria a sua 4ª viagem missionária, e no caminho passar por Roma, pois cria que seu trabalho no leste havia terminado. Contudo, ele ainda não imaginava que estaria em Roma, daí aproximadamente 3 anos, preso. O finalzinho ali do livro de Atos nos conta toda a narrativa dessa ida de Paulo a Roma, e o que ele enfrenta para poder chegar a Roma. Por exemplo, picado por cobra, sofre naufrágio, o naufrágio vem antes, e o Senhor diz ali que nenhum deles ia se perder. Não lembro aqui de cabeça, não perdeu nenhum morreu. É provável que os cristãos que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, lá de Atos 2, tenham levado o evangelho a Roma, capital do império, porque tinha um defeito esta igreja, a sua liderança. A liderança da igreja ela não era uma liderança forte. Então eles precisavam de alguma palavra que fosse dar uma instrução mais sólida para eles poder enfrentar a perseguição que também ia vir sobre eles. Então essa liderança ela ia ser fortalecida. Uma igreja forte ela precisa ter uma liderança forte. Assim, nesta carta, Paulo expõe de maneira ordenada o que é o Evangelho. O que é que Paulo diz que é o Evangelho? Nós lemos. É o poder de Deus, lá no versículo 16 do capítulo 1. Seu principal propósito era ensinar as grandes verdades do Evangelho, a respeito da graça para os cristãos, deixando de lado a questão da lei que já havia sido abolida por Jesus. O tema principal é o Evangelho, o plano e o poder de Deus para a salvação de toda a humanidade. Paulo está aqui proclamando a todos os homens, tanto judeus quanto gentios, que embora eles tenham fracassado ao atingir uma justiça aceitável diante de um Deus santo, isso ele fala por quê? Por causa da lei. Ninguém conseguia cumprir a lei. Se quebrasse um mandamento da lei, quebrava toda a lei. Então isso era impossível para o homem. Por isso que Jesus, ele vem para poder cumprir a lei. Agora eles podem ser recebidos por meio da fé na pessoa de Jesus e podem ser salvos. Não precisam mais da lei para ser salvos. O que eles precisam agora é de Jesus Cristo. O assunto central é a justificação pela fé através de graça. Que a justificação é o ato de Deus em tornar nós, pessoas pecadoras, injustas, diante dele. E isso acontece uma vez só. Quando que acontece? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Porque tanto judeu quanto gentil
eles estão debaixo do pecado, a universalidade do pecado, né? Mas eles podem agora ser salvos, mediante Jesus. E Paulo aponta o caminho de salvação para a vida deles. Por causa do pecado, olha aqui que legal. Por causa do pecado, somos todos merecedores da condenação. Que eu disse aqui atrás, o único lugar, um tempo atrás aqui, o único lugar onde nós conseguimos ir com nossas próprias pernas é para o inferno, que é o lugar de merecimento nosso. Olha o que está escrito aqui, mas pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, podemos receber o perdão dos nossos pecados, ou seja, a justificação. É um juiz que está dando ali uma sentença de absolvição, para nós. Conclui-se que através das obras da lei, ninguém pode ser salvo. A situação da pessoa diante de Deus não depende do que ela tenha feito ou possa fazer. Baseia-se totalmente em o que Cristo fez por essa pessoa. Roma, capital do império mais poderoso da terra, olha só. O poderio de Roma ele era extraordinário. Eles valorizavam isso, o poder. O povo de Deus é o quê? Fraco. O povo de Deus é fraco. Por isso que nós somos escolhidos pelo Senhor. Não é pelo aquilo que nós somos, que nós temos, ou quão forte nós sejamos. É pelo amor de Deus. E os romanos valorizavam o poder. Aí Paulo vem, vocês confiam no seu poder, Eu tenho um poder maior para vocês. O Evangelho. O poder de Deus, que é ainda maior. Ele começa falando isso no versículo 4 aqui do capítulo 1. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mostra no capítulo 5, versículo 20, que Deus é poderoso para salvar até o mais miserável pecador. Olha aqui, Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o instrumento que Deus usa para poder salvar o homem é o Evangelho. Romanos 1, versículo 16. Paulo também enfatiza a nossa união com Cristo. Olha o que ele diz lá em Romanos 8, versículo 1 e 2, por exemplo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É na linguagem de Colossenses, por exemplo. Ele nos libertou do império das trevas, ou do lamaçal, lá, como diz Salmo 40, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou. O transportar é exatamente isso. Nos tirar de um lugar e nos levar para um outro lugar. A qual revela toda a obra que Deus realizou por nós na pessoa de Jesus. Aqueles que estão unidos com Cristo. Esse capítulo 8, para muitos aqui, é o capítulo central dessa carta. Por quê? Nos mostra que nós participamos da morte e da ressurreição de Jesus, através da nossa entrega a Ele. Nós nos tornamos filhos de Deus, ou seja, todo mundo é filho de Deus? Não. Somente aqueles que são entregues ali, versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão. Quem tem o espírito de escravidão? Você não, Benjamin, que é isso, está amarrado. Todo aquele que não tem o Senhor Jesus, como diz Efésios 2, é filho da ira, vive a sua vida segundo o curso deste mundo. Para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Olha aqui. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, todo mundo é criatura de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Todo homem perdeu essa imagem e semelhança de forma parcial,
mas todos nós ainda temos ali uma imagem e semelhança de Deus. Mas filhos de Deus, somente aqueles que receberam o Espírito Santo. Né? E com Deus ao nosso lado, ninguém poderá nos vencer. Né? O Lucas estava cantando aqui mais cedo, né? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus. Ó, a certeza da nossa salvação. Em Romanos capítulo 8. Embora fisicamente fraco, Paulo possuía uma força interior que lhe era concedida pelo poder do Espírito Santo. Vamos abrir uma outra carta aí, ó, Filipenses, só para a gente poder ver isso. Carta de Filipenses, capítulo 4. E a gente pega esse versículo aqui, ó, e interpreta ele de uma outra maneira, né? O versículo 13 diz o quê? É 13 mesmo? Não é o 13 não, errei aqui. Oh, não, estou em Efésios. 4,13. Filipenses 4,13. Estava lá em Efésios. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Como que as pessoas interpretam isso? Né? Qualquer coisa eu posso fazer. Estou sendo fortalecido pelo Senhor. Né? Mas Paulo não fala isso nesse contexto. Paulo fala isso no contexto de quê? Né? Isso. Né? Exatamente. Né? Vamos achar aqui, ó. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa de pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Né? Então, baseado nisso, tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar todas essas coisas aqui, fortalecido no Senhor. Agora a divisão do livro para a gente poder terminar. São 8 divisões aqui. Ó. A primeira do capítulo 1, do versículo 1 ao 17, que é uma introdução, falando sobre a justificação pela fé, revelada no Evangelho. A segunda parte é do versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, que fala sobre a necessidade do Evangelho. Né? Para nós sermos justificados e salvos, precisamos ouvir o Evangelho. Aí vai falar da oferta universal do Evangelho. Né? Nós temos que pregar o Evangelho para toda criatura. Isso é a oferta universal do Evangelho. Né? Só que nem todos vão ouvir o Evangelho. Né? Não vão dar atenção ao Evangelho. Terceira parte do capítulo 3, versículo 21 ao versículo 31. É uma breve declaração do plano de salvação, que nos mostra como que nós somos justificados em Cristo. A quarta parte é o capítulo 4, falando sobre Abraão, o pai da fé, né? A confirmação da justificação pela fé, né? E que não é uma nova doutrina, por isso que ele usa a figura de Abraão, lá com seu filho Isaque. Era Deus provando a fé dele. A quinta parte, o capítulo 5, vai falar sobre os resultados da justificação. Né? Ali vai falar a relação do primeiro Adão com o segundo Adão. Tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu, o segundo Adão conquistou para nós. A sexta parte, do capítulo 6 ao capítulo 8, que é uma resposta de Paulo à primeira objeção contra a justificação pela fé. Né? As pessoas falavam que a justificação pela fé promove o pecado. Né? Isso é a teologia deformada. Né? Porque as pessoas pensam assim, já que eu sou salvo, já que eu sou justificado, e que eu não perco a minha salvação, então vou viver de qualquer forma. Né? Isso demonstra o quê? Que ela não é salva. Porque o Evangelho não vai nos levar a viver de qualquer forma. O Evangelho vai nos levar a viver na forma de Cristo. A sétima parte, que é do capítulo 9 ao capítulo 11, que é a segunda resposta
de Paulo a objeção da justificação pela fé, de que as pessoas falavam que ela quebrava, ela anulava as promessas de Deus. Né? Promessas, por exemplo, que tinha no Antigo Testamento, né, de que não morreria, né, antes do Senhor cumprir a promessa na vida dela. Né? Era para lá. Não tem a ver com salvação. Não tem a ver aqui com a carta de Romanos. Né? E a 8ª parte, capítulo 12 ao capítulo 16, que são exortações práticas. Né? Você quer ver uma igreja top de linha? Né? Capítulo 16 de Romanos. Ali você vai ver o funcionamento de uma igreja firmada, né, nos princípios de Paulo. Né? Cooperadores, né, fidelidade ao Senhor, né, pregação do Evangelho, né, gratidão pelas pessoas que ajudam a obra do Senhor, tudo características de uma igreja, né, que aqui segundo os princípios de Paulo. São exortações práticas, os deveres dos justificados, os deveres dos crentes no Senhor Jesus. O que eles têm que fazer agora que eles ouviram do Evangelho e entregaram a sua vida ao Senhor. Bênção!